Olá pessoal, quem vos fala é a professora Letícia, professora de arte. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso livro didático, unidade 3, capítulo 1, página 102 do livro. Iremos falar sobre a arte dos povos indígenas, arte esta que é tão presente na essência do povo brasileiro, sendo um dos pilares para a cultura do país. E como vocês sabem, a nossa cultura ela é o resultado da mistura de vários grupos. Dentre esses grupos temos os povos indígenas, os primeiros habitantes do território nacional. Então eu lhes pergunto, vocês já ouviram falar em arte e cultura indígena? Sabem onde ela surgiu e se encontra? Não? Se não, vamos conhecer agora. O objetivo dessa aula é conhecer, analisar, apreciar e valorizar a arte dos povos indígenas brasileiros. A arte dos povos indígenas está em todos os lugares. São tradições que nasceram do encontro e harmonia desses povos com a natureza. São riquezas como a língua, a música, a dança, as pinturas, os desenhos, os modos de fazer cerâmica, a tecelagem, a cestaria e as brincadeiras dos curumins e cunhantãs. Essas duas expressões, curumins e cunhantãs, vocês vão conhecer, entender mais à frente. O importante aqui é destacar que a arte indígena, ela trabalha muito com o manual, o artesanal. Os índios, eles pegam os elementos da natureza para compor as suas obras de arte. Vamos conhecer agora alguns meios de expressões artísticas dos índios. A primeira delas é a cerâmica indígena. A cerâmica, ela é produzida principalmente pelas mulheres, pelas índias. As índias, elas criam recipientes, bem como também criam esculturas. E para tornar esses feitos, essas criações mais bonitas, elas costumam usar a pintura com padrões gráficos próprios. Então percebam que nessa imagem, além da beleza da forma deste vaso feito com cerâmica, elas pintaram, elas pintam e colocam aí uma riqueza de detalhes maravilhosa, o que serve só para enaltecer ainda mais a beleza dessa peça. Segundo, temos as máscaras indígenas. Normalmente, as máscaras indígenas elas são utilizadas em ritos cerimoniais. Diz a lenda que as máscaras indígenas geralmente representam etnias que conflitavam com os índios no passado. Então, deste modo, as festas e danças são feitas para alegrar e acalmar essas entidades. As máscaras têm de todos os tamanhos e formatos. Máscaras grandes, máscaras pequenas, máscaras que chegam a cobrir o corpo ou apenas o rosto, variam dependendo da cerimônia, do ritual ou até mesmo da etnia. Pintura corporal. A pintura ela é usada em certos rituais e de acordo com o gênero e a idade. A pintura ela indica em algumas aldeias, os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na tribo. A cestaria indígena. Os cestos eles são utilizados para uso doméstico, na manutenção e transporte de alimentos. São produzidos normalmente pelas mulheres, pelas índias, com várias formas e trançados em diferentes formatos. Nessa imagem, nós podemos perceber que, de uma coisa tão simples, para nós, eles podem transformar em algo tão grandioso, tão belo, Percebam, mais uma vez, a riqueza de detalhes em peças como essas. Depois temos a arte plumária. As plumas, elas são usadas em rituais e coladas diretamente no próprio corpo. Servem também para ornamentar máscaras, colares, braçadeiras, brincos, pulseiras e cocares, que são feitos de penas e de caudas de aves. Geralmente, quem usa a plumagem mais extravagante, mais linda da tribo,
nós já sabemos que é o líder, né? O pajé. Lá na página 104 do livro, nós temos essa imagem de uma maluana, que é um artefato de madeira feito pelos povos indígenas Wayana e Aparaí, e pintado com pigmentos naturais, e a sua função é proteção. Então, nas aldeias dessas etnias, tem uma oca, que é a oca maior, chamada de oca comunitária, e no teto dessa oca, que geralmente é bem alto, tem uma maluana, que representa proteção para esses índios. Na página 105, temos a imagem de uma urupema, que é uma peneira de buriti, com trançado típico de etnia caiabi, e tem desenhos em linhas retas e formas geométricas. Também aí mais uma vez vemos muitos e muitos detalhes, né? Muito belo esse feito. Essa peneira chamada, segundo os indígenas, de urupema, nós conhecemos em nossa região como quibande, é o famoso quibande. Geralmente é utilizado para cessar grãos, farinha de mandioca, arroz, enfim. Agora, lembram das duas palavrinhas indígenas no início do slide, no início da aula? A primeira delas é curumim. É uma palavra de origem tupi, kunumi, curumi, e significa pequeno homem ou menino. E cunhantã é uma palavra de também origem tupi, cunhantã, e significa pequena mulher ou menina. Ambas as palavras referem-se às crianças indígenas, meninos e meninas. Vamos observar agora a imagem da página 106. Crianças da etnia Yaualapiti brincando em meio à revoada de borboletas na beira do rio Tuatuari, em Gaúcha do Norte. Então vejam que delícia essa relação do índio com a natureza. A arte indígena, ela trabalha muito essa relação de integração e respeito com a natureza, estar sempre em perfeita harmonia. E aí vocês podem deixar suas impressões sobre a imagem. Do que essas crianças indígenas estão brincando? Como elas se relacionam com a natureza? O que mais você pode observar na imagem? Aí fica a interpretação de vocês. As brincadeiras indígenas. Nessa imagem temos crianças brincando de Mãe dos Pintinhos na aldeia Guarani, Tenundé, Porã, etnia Guarani, Mibiá, São Paulo. As brincadeiras indígenas passam de geração em geração e fazem parte do patrimônio cultural e material brasileiro. Então, são exemplos a peteca, na língua tupi, que significa bater com a mão espalmada, ou seja, a palma da mão virada para cima. Temos as bonecas de barro, chamadas de rickshaw, na cultura do povo de etnia Carajá. Pessoal, essas bonecas, elas têm uma importância, um significado muito grande, porque através dessas bonecas, a educação ela é passada nas aldeias dessa etnia. Então, tem bonecas para cada fase da criança, para que elas construem uma imaginação de brincadeiras, de responsabilidade. Então, essas bonecas são muito importantes para o crescimento, para o desenvolvimento dessas crianças indígenas. E os índios, esses indígenas, eles acreditam o seguinte: se você brinca, você também está aprendendo. Então, é brincando e aprendendo através da brincadeira. Outra brincadeira é o copu-copu, do povo Calapulo. Então, de que forma funciona essa brincadeira? Um círculo com crianças, uma fica no centro e as demais ao redor jogam peteca. Quando a peteca cai, essas crianças ao redor elas fazem cócegas na criança do centro do círculo.
Então, imagine que coisa maravilhosa, como deve ser divertido essa brincadeira. E por último, o quentinho micelu, brincadeira com fio, fazendo formas com os fios nas mãos, conhecido também por cama de gato. E aí eu pergunto a vocês, quem de vocês ainda não brincou dessa brincadeira? Porque isso é uma brincadeira bastante conhecida entre nós. Então, acredito que muitos de vocês já devem ter brincado. É muito legal, muito divertido, vale a pena. E aí eu lhes digo, o porquê, né, é tão importante preservar a cultura e a arte indígena. Preservar a cultura e a arte indígena, pessoal, nada mais é do que conservar algo que é originalmente nosso. O povo que já está aqui antes da colonização, que nos agrega, que colaborou em tantos aspectos de vida para nós. Então é muito importante preservar essa riqueza, essa maravilha